Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar aqui, né? Na nossa live. Vamos esperar. Vamos aqui esperar o pessoal entrar. Aí já tá entrando, pessoal da turma, ex-alunos. Vamos esperar o pessoal aí entrar. E vão me dizendo aí se o áudio tá bom, gente. Porque aí qualquer coisa eu ponho o fone. Vão me dizendo aí o áudio, certo? Ex-alunos entrando também. Saudade dos meus ex-alunos aí. O bom dessa questão aí é que da tecnologia que a gente mata um pouco a saudade desses ex-alunos que marcaram a nossa vida, a nossa trajetória, né? Um abraço, Lázaro. Obrigado, meu amigo. Também saudades. Boa noite novamente a todos. Vou esperar o pessoal entrar e principalmente da nossa turma, né? Então, essa live foi uma proposta da nossa coordenadora Veronice, né? Com relação à disciplina de projeto pedagógico 2 da turma de pedagogia 1 aqui de Extremóis, né? Da Claretiano. E nós propomos como segunda aula, né? Nós tivemos a primeira aula que foi gravada e nessa segunda aula fazer uma live e falar um pouco sobre o texto, sobre o nosso tema, né, que é o PPP, e interagir com os alunos essa questão de comentários, né? Pincei aqui, não tem problema de eu ficar aqui olhando um pouco aqui pro lado, que eu pensei algumas informações, que é até o trabalho que vocês também vão fazer, né? Nossa atividade também vai se relacionar a isso aí, a questão de resumo das informações. Então pensei alguns pontos, né? E de vez em quando eu vou olhar aqui pro lado para poder ver esses pontos que eu pensei aqui pra gente debater, né? Vou ser o mais breve possível aqui para vocês poderem também perguntarem. Minha assessora ali para assuntos tecnológicos tá ali postas, ela vai passar as perguntas que vocês possam vir a fazer e a gente ter esse momento, pelo menos de 15, 20 minutos para poder responder e debater, que é o objetivo dessa live, né? A gente debater sobre o texto, não é somente um monólogo meu aqui falando, vocês também perguntando aí. Um abraço pra mãe aí, também tá prestigiando, vai poder também com a experiência docente dela falar alguma coisa aí, dar algum comentário. Mais um abraço aí para meus ex-alunos, Igor aí, né? Grande Igão, um abraço, meu amigo. Guilherme. Vamos dar início na nossa aula. Eu acho que já vai entrando aí, já tem 20 pessoas, 21 pessoas na nossa live, né? Mas aí já creio que é minha prima Raquel. Um abraço lá de Brasília, olha. É muito interessante esse encurtamento das distâncias, né, que a gente tem e que proporciona realmente, de certa forma, um conforto nesse momento aí dessa pandemia que está assolando o mundo, né? Mas, assim, uma das coisas que mais é latente na gente é que nós percebemos que não há nada melhor do que o professor na sala de aula para poder passar o conteúdo para os seus alunos, né? A perspectiva, né, docente mesmo no chão da escola. Foi fundamental esse momento também para a gente perceber isso. Não há nada mais importante do que professor em sala de aula, né? Então, vamos dar início para a nossa aula. Então, lembrem que o texto 2
se chama Projeto Político Pedagógico, um estudo sobre desencontros entre teoria e a prática. A escolha desse texto foi cirúrgica, né? Porque qual foi a proposta inicial que no primeiro vídeo eu passei para vocês? Vemos um pouco, né, dos conceitos, né? Aí pegando um pouco muito da questão metodológica da escola de Frankfurt, né? Trabalhar a questão conceitual e depois a gente fazer as inferências sobre a teoria e a prática. O que acontece, deveria ocorrer na teoria e o que ocorre na prática no texto 2, e aí a questão de inferência e de opinião que vocês vão passar nessa segunda atividade. Então, tudo uma questão realmente metodológica que nós utilizamos. Não foi à toa que o primeiro texto trouxe Ilma Passos Veiga, né, com essa questão dos conceitos, né, a base, como se estrutura, como se estrutura um PPP, né? E agora a gente vai ver como é que acontece essa questão, como se aplica isso na prática, né? Verdade, meu amigo Lázaro, é verdade, não tem mesmo. As aulas presenciais têm esse aconchego, né? E até vocês falam, né? Quem nunca chorou na aula do professor João Paulo? Então isso é muito importante, essa questão, Freud já dizia, né? A questão da transferência educacional, desse acolhimento, dessa coisa importante, né, do professor e do aluno. Isso aí é fundamental, que a tecnologia ainda não conseguiu sobrepujar, né? Então, dando início ao nosso texto aí, o texto que é escrito por Juliana e Adnilson José, né? São dois autores aí muito importantes. E é um texto bastante atual. Vocês sabem que sempre quando eu coloco disciplina, procuro trazer textos bastante atuais, que é uma condição sine qua non no ensino superior, né? Então, mesmo que o PPP seja plenamente compreendido pelo coletivo, dos que com ele se relacionam na escola, se não houver uma adequada instrumentalização e uma efetiva organicidade entre o PPP e outras ações, será apenas um discurso, né? Então, é como a gente falou na aula passada, não pode ser algo imposto, né? Um ditatorial, entre aspas, tem que ser algo, o PPP, conversado pelas diversas instâncias da comunidade escolar, professor, funcionário, pai, alunos, todos têm que entender. Lá na frente a gente vai ver sobre isso, a importância, o que é esse PPP, para que realmente ele se implemente na prática, né? Para que ele seja vivo, para que ele realmente modifique aquele ambiente escolar. É muito importante essa ótica que esses autores vêm trazendo para a gente. Então o PPP ele é tratado na sua importância para a escola como um instrumento da democracia dentro da escola. Então, a gente discutiu lá no texto passado que o histórico, lá da década de 80, do movimento de Tiretajá, do movimento de redemocratização do país, e um dos elementos culminantes disso aí foi a Constituição Cidadã de 1988. Aí os alunos do Alegria de Saber aí, alguns estão lembrando das aulas de história, né, do professor Emerson. Então, a Constituição Cidadã de 1988, né, que implementou essa questão da gestão democrática dentro das escolas. E um desses pontos dessa democracia é o projeto político pedagógico, né? Então, todo esse arcabouço, todo esse contexto de ser ouvido, de diferentes classes sociais, né? De fervor, a palavra correta, democrático, um dos instrumentos contidos dentro da Constituição foi o PPP dentro da escola. Justamente para o quê? O que se vinha como pedagogia até aquele momento, de certa forma, algo tradicional, o aluno ali
escutando o professor e sem o poder de voz, né? E o PPP justamente é um instrumento democrático, que vai ouvir o aluno, ouvir o pai, ouvir o funcionário, o que todos estão pensando dentro da escola. A partir da Constituição, ela coloca aqui, os autores, né? A gestão democrática da educação, como demanda dos movimentos sociais, garantiu-se novas formas de organização e administração desse sistema. A Constituição garantiu o princípio da gestão democrática no ensino público na forma da lei. Artigo 206, inciso 6º. Muito importante isso aqui, né? Movimentos sociais, né? Hoje a gente vê aí os diversos movimentos. De 2015 para cá, uma movimentação muito forte, o povo indo às ruas, né? Contudo, ainda não vemos esse capital social desses movimentos revertido no objetivo da educação, né? Infelizmente, ainda vemos muito de forma incipiente a participação da família na escola, a participação da comunidade na escola, vendo a escola como esse vetor de contraponto, né, a essa desigualdade social que nós temos, né? O próprio Bauman dizia: a escola é um instrumento sólido dentro de uma sociedade líquida, né? Estamos aqui na tecnologia, né? As relações interpessoais cada vez mais simultâneas e rápidas, as relações trabalhistas também, né? Cada vez mais rápidas, né? E a escola, ela é um vetor, de certa forma, contrário a todo esse momento, né? A escola, segundo também o nosso grande sociólogo Pierre Bourdieu, deveria ser esse instrumento que traz essa possibilidade de sensibilização, de conscientização, para que esse aluno possa um dia, né, buscar qual a sua função dentro da sociedade, se entender, né, dentro da sociedade, criar sua própria identidade individual e a sua identidade coletiva, né? Então é muito importante disso aí. Dando continuidade ao texto, obrigado, Igor, pelo elogio. Ó, quem lembra do professor João Paulo, lembra do café. Tô aqui, ó, cafezinho aqui, ó. Claro, né? Não pode faltar café aí, né? Do cafezinho. Tem que ter, né? Se não tiver o café, não sou eu. Então, a gestão da escola, ela tem que enfocar a questão da autonomia, né? Quando eu digo aos professores, gente, nós podemos ser uma diferença dentro desse sistema que nós estamos impregnados e forçados muitas vezes com a desvalorização financeira, desvalorização profissional, de certa forma, né? Mas quando a gente fecha a nossa porta lá na sala de aula, nós podemos fazer a diferença. Então, isso é muito importante, a gente ter isso em mente, né? E cada vez mais forte entender o nosso papel de professor, né? Eu comentava isso na aula passada. O papel não só pedagógico, mas o nosso papel político dentro da escola. Não é política partidária, né? É a política e o ideal, né? O que eu quero reverter? Um dia desse, um aluno colocou para mim no privado: professor, não esqueça do que o senhor dizia. Não basta ser médico, veterinário ou buscar qualquer outra profissão. Mas o que a gente pode reverter para a sociedade do que a gente teve? Eu, por exemplo, não fui aluno de escola pública, porém fui aluno de universidade pública. E o que eu posso reverter? Passei 4 anos dentro da universidade pública, e o que eu posso reverter para a minha sociedade com relação a isso? Né? O que eu ganhei como nos meus estudos, né, gratuitos, o que eu posso reverter? Né? Então a gestão democrática está associada ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico, né?
Não só na questão coletiva, o gestor ouvindo aos professores, ouvindo aos funcionários, mas a questão também da própria sala de aula, gente. Nossos alunos aí, eles têm boas ideias a nos passar. Então, ouvir o aluno também é muito importante. Lembrem, Paulo Freire dizia, não é autoritarismo, autoridade. Então, ouvir o seu aluno, você não perde sua autoridade, não. Pelo contrário, ele lhe respeita ainda mais. Então, o professor em sala de aula, ele é um desses vetores da questão do PPP e dessa democracia, né? Um professor autoritário em sala de aula, ele tolhe totalmente vamos dizer assim, a possibilidade daquele aluno, ele se debater, de construir conhecimento, de fazer inferências dentro de sala de aula. Então, não é só o PPP, mas o PPP ele tem que se implementar dentro da sala de aula, ele tem que estar vivo dentro da sala de aula. E nós somos esses vetores, nós professores, né? Somos esse vetor do PPP. Qual é a visão que aquela escola tem? A visão família, acolhedora. E nós, professores, somos a representação daquele PPP dentro da sala de aula. Dentro daquela visão pedagógica dentro da sala de aula. A escola tem que ser um espaço social e democrático. E deve possibilitar a esse aluno a participação dentro. O aluno ele tem que se sentir pertencente àquele processo, né? Não vale a pena você jogar um trabalho muitas vezes não tem nem a ver com aquela realidade que você está posta ali, e os alunos muitas vezes vão fazer, os professores vão fazer, né? No caso o gestor jogando um projeto, mas eles não vão vestir de certa forma a camisa daquilo. Mas quando eles se sentem pertencentes, eles se sentem participantes e são ouvidos, veem que são ouvidos, né? Eles participam com maior intensidade daquela ação. Por isso que é importante, gente, o PPP é algo vivo. Não é algo que tem que ser feito e jogado lá em cima do armário ou escondido e somente é apresentado quando precisa se mostrar para algum órgão competente. Ele tem que ser no decorrer. O que deu certo? Eu mesmo sou uma pessoa workaholic ao 1000%. E quando eu, até em sala de aula mesmo, quando algo não dá certo e eu vislumbro isso, eu revejo as minhas ações, até mesmo mudo a minha forma de avaliar dentro do próprio processo acontecendo. E o que eu vejo nas escolas, de certa forma, com a minha experiência, é que não se analisa o que deu certo e o que pode mudar e que a gente pode trabalhar de forma diferente. Isso é uma das ópticas principais do PPP. Né? O que deu certo das nossas diretrizes pedagógicas e o que não deu certo que a gente pode modificar. Esses questionamentos são importantes. Não podemos tratar as nossas diretrizes, as nossas bases pedagógicas como um axioma, como algo inerente, como algo inerte. Nós temos que nos modificar a todo momento. Tá aí, aqui, nunca fiz uma live no Instagram, tá aqui e nós temos, o momento exige que nós nos modifiquemos, né? De forma instantânea. Mas a modificação ela é algo a todo momento temos que fazer. Continuando aqui, né? Então o PPP ele é um dos documentos de maior importância na escola, pois ele diz respeito à própria organização do processo pedagógico. Então sem essa organização, sem esse planejamento, né? Eu sei que a gente muitas vezes não gosta da questão do planejamento, mas ele é crucial. A gente planejar o que possivelmente irá acontecer, muitas vezes não irá ocorrer da forma que nós queremos, mas a gente tem que estar preparado, né? Para dar certo, para dar errado, e a gente faz isso através do planejamento, né? O PPP ele é esse instrumento da autonomia da escola. Quem já foi gestor aí, né? Ele tá nessa live e já foi gestor, vê isso, a importância da autonomia da escola, né? Que importância tem um programa como chamado PDDE dentro da escola? Que a escola pode, programa Dinheiro Direto na Escola,
né? A escola pode manejar, ver o que ela precisa dentro da escola. Todos esses pontos, essa municipalização da educação, o PPP é um dos pontos fundamentais disso aí, né? E como essa visão fragmentada da educação e não centralizada, até hoje é uma das grandes dificuldades, ainda é uma das grandes discussões educacionais que existe no Brasil. Ainda tem gente que defenda essa centralização, né? Essa, de certa forma, verticalização da educação. Mas eu não acredito que isso seja a melhor forma, porque nós vivemos um Brasil muito plural, muito diverso. O que nós temos que ter é o comprometimento dos munícipes, do nosso capital social, da nossa organização social, preocupados com a educação. O nosso município, no caso aqui, preocupado mais com essa questão educacional. Os pais, os alunos, né, preocupados e perceberem que a educação é fundamental. Né? Nós percebemos aí com relação a essa pandemia, os países que se preocupam com 2 pilares, que sempre, parece que toda eleição se fala, né? Saúde e educação, saúde e educação. E a gente não se preocupa, quando os governantes chegam no poder, não se preocupam nem com a saúde e muito menos com a educação. E está aí o resultado dessa pandemia aqui no Brasil, um número de leitos, né, que não são suficientes. Né? Então, a questão educacional, como interfere na questão do coletivo, né? Então, quanto mais entendermos que nós somos indivíduos sim, mas nós temos uma responsabilidade social com o outro. Né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Né? Eu, como professor, tenho uma responsabilidade social com o meu aluno. Eu, como gestor, tenho uma responsabilidade social da minha escola, com os meus funcionários, com os meus professores, colaboradores. E a gente, muitas vezes, a gente vai perdendo esse mote, né? essa intensidade importante demais. Né? E eu espero nunca perder isso, esse brilho no olhar. Eu digo isso para os meus alunos. O pessoal fala, professor Chorão. Se um dia eu perder isso, eu prefiro mudar de profissão, porque ainda me emociona ver um professor em sala de aula. Me emociona muito. As decisões tomadas na escola para se efetivarem devem partir do cotidiano, do chão da escola. Então é importante se ouvir o professor. Como é que a gente cria leis e bases curriculares, né, nacionais, e não ouve o professor? Né? Como a gente debate como gestor o currículo de uma escola e a gente não ouve o professor. Tem que ouvir o professor. Quem são os envolvidos nesse processo? Que tipo de alunos? Aquelas perguntas que tem lá no primeiro texto, né? Que tipo de alunos nós queremos? Que tipo de alunos nós temos? Quem tem essa mensuração diária são vocês que estão em sala de aula, que muitos aí eu sei que meus alunos da turma de pedagogia estão em sala de aula e percebem isso, né? Que tipo de alunos nós temos? Que alunos nós queremos? Alunos que possam mudar. Uma vez eu ouvi, porque muitas vezes a gente coloca pontos dentro do nosso planejamento mesmo e a gente não percebe que isso se transforma em realidade, né? Eu vou adiantar um pouco, porque daqui a pouco eu vou deixar as perguntas de vocês. Mas, quando eu ouvi de um aluno, de Parazinho, meu sonho, professor, é mudar a minha realidade e do meu local onde eu moro. Isso que é pra gente, e é para isso que nós estamos em sala de aula, né? Aí vem a questão da dicotomia entre a teoria e a prática, que é colocado, infelizmente, no texto, né?
E ela coloca alguns números que são estarrecedores, né? 65% dos professores respondem que não sabem o que é o PPP. Complicado, né? E 47% não souberem... os alunos não sabem o que é o PPP. Dos alunos, perdão. E 47% não souberem responder o que se trata. Se a gente, desde o início da primeira aula, fala que os alunos também são vetores importantes dentro desse processo, né? Aí vem os professores, que ela coloca aqui. 53% consideram necessário, mas 46%, menos da metade, consideram importante. E aí, gente? Né? Então, por isso que foi de suma importância a gente entender o conceito, de onde surgiu essa ideia do PPP, de como ela veio, dessa democracia, dessa participação, né? Desse momento em que nós pudemos ser ouvidos. É muito triste você ver, fazendo paralelo com os dias atuais, uma pessoa dizer e ir para a rua pedir ditadura militar. É uma questão de irracionalidade, porque na ditadura não se pode sair à rua e pedir, né, a própria ditadura, né? Nem se pode sair à rua na ditadura. Como é que a pessoa vai, né? Que liberdade é essa? Que participação? Vocês veem como a democracia é importante, né? Todos podem ser ouvidos, né? Até pessoas que entendem essa lógica da democracia, né? E o debate é importante demais, né? Eu digo aos meus alunos, gente, debatam, né? Discutam isso, porque a gente às vezes, acostumado a uma pedagogia tradicional, a gente fica calado, né? O professor lá sabe de tudo, mas o debate é onde a gente produz a educação. A colega colocou aqui, Maria Isabel, a maioria das escolas do PPP está engavetada. É verdade, isso é verdade. E qual a identidade dessa escola? Que rumo essa escola vai? Nenhum. Né? É como um barco à deriva, né? Não sabe para que rumo vai. 1/4 do quadro docente confessou nunca ter participado da construção do PPP. Veja só. Né? A gente fala tanto em democracia, a gente fala tanto em ouvir o próximo, de permitir que o outro seja importante, né? A gente fala tanto que a educação começa lá da porta do porteiro, lá que abre a porta na escola, e a gente não aplica. É o que ela fala aqui no final do texto, né? A gente fala tantos dizeres pedagógicos que não aplicamos na prática, né? A gente diz que o porteiro é importante lá, é nele que começa a educação, mas a gente não ouve, né? Tá aqui, o debate é muito fidedigno na construção do saber dos alunos. Concordo demais, Isabela. Ser um debate, né? Hoje em dia, todas as empresas, as reuniões, elas são debatidas com seus colaboradores, os projetos, né? Então, a questão hoje, nós temos aí a pedagogia holística, né? Que cada ela faz parte de um todo dentro da escola. Então, essa visão ela é muito salutar, né? Todos são importantes, né? A professora Nayara aqui está comentando: os professores precisam participar da construção do PPP. Com certeza, né? É através de visões diferentes, né? Eu costumo dizer, eu gosto de trabalhar com pessoas que pensam diferente de mim, né? Porque eu consigo sair da zona de conforto. Então, aquela pessoa que não está disposta a ouvir o diferente do outro, que democracia é essa que eu só quero ouvir aquilo que está bom aos meus ouvidos, né? A socialização do poder, né? Tá aí, ó, Michel Foucault novamente. Quem gosta de ler Foucault, né?
ele permeia todo esse processo da escola, do poder, de quanto o conhecimento hoje virou poder, né, gente? O quanto a gente ainda temos uma elite que está nas escolas melhores aí, mais bem equipadas hoje mesmo, né, que tem acesso à tecnologia, e o quanto estarão na frente, né? Você vê hoje, você vai no UFRN, por exemplo, uma universidade pública, e só que você vê são carros do ano lá, porque os alunos que pagam os melhores cursinhos podem chegar à universidade, né, pública, né? Infelizmente é esse processo. Aí está o poder, né? O quanto o poder e o quanto essa elite ela ainda permanece dominando no nosso país. Toma um cafezinho aqui, quem estiver tomando seu cafezinho também. Então, justamente ela fala aqui o que eu acabei de dizer. A incoerência entre as práticas educativas e o processo em que elas são realizadas, né? Muitas vezes a gente diz, o porteiro é importante, a secretaria é importante, mas a gente não ouve esse pessoal, né? A gente não ouve nem os professores e nem os alunos nessa construção. Tá aí a nossa amiga Vânia. Os pais e alunos não têm conhecimento do PPP, é verdade, né? E muitas vezes, né, são tolhidos desse processo, né? E a gente, como a gente pede a participação da família, só no momento que a gente acha necessário, não, em todo o processo, desde a construção, no meio desse processo e no final do processo também, é importante. O que a escola ensina e o porquê ela ensina, né? Eu acho fundamental a gente trabalhar hoje dentro das escolas a questão dos valores morais, éticos e morais. É fundamental, né? Por quê? Porque nós vivemos esse processo de fragmentação, né? De rapidez, né? De fragmentação cultural, de globalização, que a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade. Então é fundamental dentro da escola a gente trabalhar esse perfil, né, de valor, ensinar desde lá a educação infantil, né, essa questão do respeito ao próximo, da fraternidade. Vivemos num sistema capitalista que leva muito a gente à questão do individualismo, né? Eu sou cobrado a todo momento em ser melhor que o meu colega. E isso acaba criando uma competição, né? Muitas vezes que é nocivo a vivência em comunidade. Então todo esse processo de entender que eu posso tentar ser melhor que o outro sem, né, usar de artimanhas imorais, é importante a gente fazer com que os alunos ajudem um ao outro, até porque o próprio Vygotsky dizia que a gente só aprende através da interação, né? É um documento cuja realidade deve ser construída diariamente, no dia a dia, num caminho a partir de reflexões, né? Eu sou um professor que reflito muito. Quando eu estava em sala de aula, o ano passado, eu saí da sala de aula, eu refletia muito se aquela minha prática ela estava sendo realmente, principalmente com relação à avaliação, eu tinha uma reflexão muito forte, né? Me colocava muito no lugar dos alunos, né? Ainda me coloco como coordenador e percebo que alguns professores ainda têm isso como até mesmo parte da sua personalidade. Se eu modificar aquela avaliação, é algo que... Eu tinha um professor na faculdade que a gente sabia que muitos faziam isso, né? Pegavam as avaliações antigas dele, porque ele não mudava as avaliações, eram as mesmas todos os anos, né? E isso é muito nocivo para a educação. Então nós temos que modificar a todo momento. O poder e o individualismo, cada vez mais combater isso aí, gente. Nós não fazemos nenhum trabalho sozinho. Nós não conseguimos fazer nada só. Sempre tem alguém que nos proporciona fazer o nosso melhor trabalho. O PPP, ele mostra que esses diversos... Você não consegue fazer um trabalho excelente sem o pai, sem a mãe, sem a família.
ser um coordenador ou coordenadora, ser um diretor que lhe dê autonomia. Então é importante ter esses vetores, é importante saber o papel de cada um e o quanto cada um pode ajudar nesse processo, né? E entender que podemos errar, podemos acertar, mas sempre refletir sobre isso. Não deixar como uma pedra, né? Como a colega falou, engavetado, né? Então, aí não tem serventia nenhuma o PPP. Então, entendam que o PPP é esse simbolismo dessa democracia, é o simbolismo dessa participação social que nós precisamos. Enquanto a sociedade não entender que a educação é algo importante, não só para mostrar para o outro que tem conhecimento, que entende mais, mas é importante para a gente entender o nosso papel no mundo. É importante para a gente ser feliz, para entender o que eu quero fazer daqui a 30 anos, né? E o que eu posso reverter para o meu próximo. Então, é muito além. A educação leva a gente a pontos a ser melhor como ser humano. E muitas vezes o processo do dia a dia, né, de material mesmo, do capital, né, faz a gente esquecer isso aí. Faz a gente esquecer. Mais uma vez aqui a nossa colega a Juliana, é porque os gestores não convocam toda a comunidade educativa para participar. Realmente, é verdade, né? O papel do secretário de educação, do diretor de escolas, participar, chamar, fazer essa chamada, essa conscientização, essa sensibilização, que é importante participar desse processo, né? A importância da guia, né? A importância da sociedade andando junto com a escola. Fundamental, fundamental. Isso aí, verdade, da guia. Você vê mesmo lá em Sobral, por exemplo, no Ceará, né? O case de sucesso que é lá. Eu até pedi para os meus alunos do ensino fundamental fazerem um trabalho ano passado sobre isso. Um case de sucesso que a Escola da Ponte, você vê a total comunicação da sociedade com a escola, a percepção da sociedade que a escola é um instrumento importante, né, dentro desse processo. É preciso trilhar um caminho dentro da coletividade, reconstruindo uma relação tão necessária para a construção e a vivência de um PPP, né? O PPP, olha aí a colega que falou, né? Não é um documento para ficar engavetado e cumprir uma tarefa solicitada por instâncias majoritárias. Então, o PPP não é para ser esse instrumento sólido, inerte, né? Ele é um instrumento mutante, modificador, né? Já dizia o nosso grande Raulzito, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo, né? É bem isso mesmo. Modificar e não ter medo de mudar, né? Não ter medo de arriscar, de mudar, de ouvir, né? Então, isso vai muito de encontro à questão da nossa própria a psicanálise. Trata muito isso, né? Essa desconstrução do professor, da identidade do ser humano, do espelho, que eu vejo no outro, eu vejo em mim, na verdade em mim, né? Então, é muito interessante isso aí, e cada vez mais, né, o professor ele tem que estar, e os gestores principalmente também, né, Juliana, atinados com esse pensamento. A nossa colega Caliane, professor, sendo PPP muito importante em todos os sentidos dentro das escolas, porque algumas escolas estão engavetando o PPP por essa falta de entendimento desse histórico, de que ele é o simbolismo da democracia dentro da escola, né? É muito mais fácil ser e muito mais, assim, dá menos trabalho você ser ditatorial, fazer, né, aquilo ali sem ouvir, sem ter esse trabalho de ouvir essas instâncias, né, todas, de promover essa sensibilização, essa conscientização de todo esse processo, do que você fazer de forma
monocrática ali e jogar para frente. Infelizmente falta essa suar camisa, minha amiga Kaliane. Falta um pouco aí essa vontade de suar um pouco a camisa, infelizmente. Conselho escolar tem a construção para dar informação do PPP, né? Também, né? É uma das formas ativas, né? Dentro da escola, o conselho, né? Formado aí pelos pais, né? E pelos professores, né? Funcionários também, direção, coordenação. Deveria ser uma forma ativa dentro da escola de disseminar essa ideia do PPP dentro da escola, né? Então já começamos aí com as perguntas, né? E podem mandar aí umas perguntas, comentários que eu vou lendo aí para vocês. Espero que, assim, infelizmente essa realidade que se mostrou no texto é a da maioria das escolas, gente. A falta da democracia dentro da escola, né? E sendo que a escola deveria ser esse vetor, esse exemplo de democracia, né? Infelizmente ela não consegue ser atualmente, né? Não consegue realizar a sua função de internalizar essa democracia, né? Então muitas vezes esse PPP, que devia ser esse simbolismo democrático dentro da escola, pelo contrário, ele é o simbolismo da antidemocracia, né? De certa forma, da ação monocrática dentro da escola, né? Eu li sobre essa tal democracia e o PPP. Deixa nem claro o trabalho coletivo sem superioridades. É verdade. Então, hoje a gente vê, infelizmente, a nossa própria profissão, né? Tida como uma profissão, de certa forma, não tão, vamos dizer assim, não quero usar uma palavra muito vulgar, né? Mas uma profissão que não exige tanto quanto outras, mas aí esse processo de pandemia está mostrando o quanto nós somos importantes, né? Então, no fundo, gente, cada um e cada profissão e cada pessoa tem uma função, sim, importante dessa sociedade, né? A própria pedagogia holística diz que uma pedra é tão importante quanto um ser humano, né? Então, são visões muito difíceis muitas vezes da gente compreender, né? Mas para vocês verem quanto a nossa sociedade ainda é muito de status e de pensamentos muito superiores mesmo, né? Obrigado, minha amiga Joana Dark. Quando faltar uns 10 minutinhos, eu vou falar sobre a nossa segunda atividade, mas por enquanto vou ainda respondendo aí as perguntas, certo? Apesar da importância do PPP, nossa amiga Mariana falando, funcionários e alunos ainda têm sua participação muito pequena, né? Sua elaboração. Mesmo muitos professores não se envolvem em sua elaboração e avaliação, né? A gente muitas vezes cai nisso, né? O que a pessoa vai contribuir? Qual conhecimento, né? A gente, o poder do conhecimento ali colocando, muitas vezes a gente até no altar, né? E muitos professores colocam o ego lá em cima, né? Eu coloco também dentro dessa perspectiva o alto ego do professor. E às vezes a gente acha que o outro não tem nada a contribuir, né? Mas tem muito. Obrigado, Roselane. O professor está de parabéns. Obrigado. Eu sou muito dessa visão humana, né? Quem me conhece da minha prática sabe quanto é importante que eu trato cada pessoa, cada aluno da mesma maneira. Não interfere nenhuma questão de classe social, de onde aquela pessoa é, ou o que ela é. Para mim todos são iguais e tem a mesma importância dentro desse processo aí da educação. Minha amiga Calypso aí do mestrado tá aí também, obrigado. Então, gente, mais uma pergunta da guia: e não tem como esse documento tão fundamental deveria estar na exposição para um todo, certo? Muito boa ideia, viu, da guia, né? Devia se ter uma reunião
reuniões, né? Na verdade, o próprio conselho escolar, né, tem reuniões, deveria ter reuniões periódicas, né, dentro da escola. Poderia ser esse instrumento de ouvir esses pais, esses alunos, né? Os próprios professores dentro de sala de aula estimularem essa participação também, né? Importante, né? Então, por isso que eu digo que a nossa prática pedagógica, ela tem que ser democrática, né? Não pode ser uma prática ditatorial que impeça essa participação. Mais alguma pergunta? Podem falar, discordar, por favor, viu, gente? O debate aí é importante. Posso falar aí sobre o trabalho? Mais alguma dúvida? Lembrando que para aqueles que não participaram da live, muito embora a participação maciça aí dos alunos, Joana d'Arc agora e muitos colégios, o PPP ainda está em andamento. E entra ano e nunca vê esse PPP. Infelizmente é dessa forma, né? Que falta esse capital social que a gente falou lá na primeira aula, né? Tem pergunta aí. Por que o PPP deve ser o principal foco do gestor escolar? Porque ele é esse simbolismo da democracia, né? Dos rumos da escola, do contexto geral que a escola se insere, né? Como eu falei na aula passada, o mesmo PPP, né? Infelizmente acontece de muitos copiar e colarem mesmo, né? O mesmo PPP, o mesmo objetivo não pode ser de uma escola do centro, de uma zona sul, não pode ser do interior e nem de uma periferia. São realidades totalmente diferentes. Alunos diferentes, professores diferentes, né? Culturas diferentes, né? Muito importante. Como elaborar um PPP, sendo que a comunidade é excluída? É verdade, minha amiga. Certíssimo. Verdade, Isabela Pacheco. Né? A gente vê aí a nossa sociedade totalmente sem voz, excluída, né? Milhões de desempregados, 14% de analfabetos, né? Fora os analfabetos funcionais e essa democracia que a gente tentou construir aí dessa década de 80 para cá ainda não se permeia na prática, né? Entendo que é falta de interesse de todos que fazem parte da escola para o desenvolvimento do PPP, Magno. É verdade. Quando se pergunta pelo PPP, a resposta é que está em andamento. Eu falei isso na aula passada, é verdade, né? É verdade. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde está e acontece sempre essa questão. Obrigado, uma aula muito proveitosa. Obrigado, Luciene. Seja bonzinho, professor, com o nosso trabalho. Foi muito ótimo. Eu tô vendo muito essa questão, gente, de nossa, né? Que tem dia que a gente realmente acorda com o emocional muito abalado, principalmente a gente da educação, né? Essas aulas online estão consumindo bastante da nosso emocional, né? E eu vou ser o mais bonzinho que eu posso ser. Então, vou passar agora o trabalho. O sol vem aqui a nossa amiga Zeneide. PPP, ele não pode ficar engavetado, esquecido, pois ele é uma cartilha. É verdade, minha amiga Zeneide. Que bom, gente, que vocês conseguiram internalizar isso e que vocês, quando forem gestores, futuros gestores, coordenadores escolares, professores, muitos já são, vocês possam mudar essa realidade, assim como ainda estamos tentando mudar, né? Meu amigo professor Agenor, meu amigo Danilo, Diane Lopes, ex-aluna. Então vou passar o trabalho. O que eu quero de vocês? Vocês vão, a partir dessa live e do texto e da videoaula que eu vou passar para vocês na segunda, né, a gravação. Vocês vão trazer as principais informações que a gente trabalhou aqui, os principais pontos, né, desse conteúdo. E no primeiro momento, certo? Pode ser ali uma página, vocês colocam essas principais informações que a gente trabalhou aqui, pode ser em tópico ou em forma de texto, redação, certo?
E no segundo momento vocês vão fazer o que vocês estão fazendo aí nesses comentários. Emitir a opinião de vocês sobre o PPP. Então, no primeiro momento, vocês vão pensar as principais informações que a gente trabalhou hoje. E no segundo momento, vocês vão emitir a opinião de vocês. Claro, embasada com pontos do texto, dos autores, né? Até com outros textos que vocês possam olhar. E, então, vai ser esse trabalho. Vou dar bastante tempo para vocês fazerem. Vocês vão ter até o dia 1º de junho para me entregar. Então, aí mais de 15 dias para vocês me entregarem. 1º de junho cai na segunda-feira. Que eu sei, caso não consigam fazer, vão ter o final de semana aí para vocês fazerem. Então, um trabalho que, no primeiro momento, pensar os principais pontos que nós falamos aqui na live. E que eu vou mandar uma videoaula na segunda também no grupo para vocês. As principais informações que a gente falou aqui. E no segundo momento, emitir a opinião de vocês sobre a importância do PPP. Certo? Então, fui bonzinho da guia, depois me diga aí, viu? Eu creio que vocês já fizeram esse exercício de emitir a opinião de vocês aí. E só vão botar isso no papel, né? Em vez de digitar aí no Instagram, vão botar no papel. Eu fiquei muito feliz com a participação de todos mesmo. Creio que, como eu falei no início, não é o ideal. O ideal é que nós estivéssemos em sala de aula, né? Nos confraternizando, né? Olhando um no olho do outro. Mas eu creio que esses momentos que nós tivemos, tanto nas videoaulas, né, gravadas, que vocês disseram que gostaram bastante, tanto agora como na videoaula que eu vou postar para vocês também. Isso. Pode ser, minha querida, pode ser uma lauda, 2, né? Você pode botar no primeiro momento o que a gente trabalhou aqui, mas eu creio que vai dar mais de uma lauda, né? Porque o professor gosta de escrever, né? Então, você pode botar numa lauda as principais informações e na outra você pode botar a sua opinião, certo? Obrigado, minha amiga Roselane. Minha amiga Luciene, obrigado. Gente, eu tô sentindo muito carinho de vocês e vocês, assim, acalentaram meu coração mesmo hoje. Obrigado mesmo. E, assim, nós que somos da nossa cidade de Extremoz, né? Vamos aí juntar as mãos. Cada um é o efeito formiguinha, cada um dentro da sua sala de aula, dentro da sua escola, trabalhando para mudar essa nossa realidade. Creio que um dos pontos bons dessa pandemia muitos estão entendendo o nosso valor, a nossa importância, né? Agora, né? E isso é fundamental como a colega falou, nesse entendimento, nessa participação dos diversos setores da sociedade dentro da escola, né? Dessa participação do povo mesmo, excluído, como nossa amiga falou aí dentro dessa escola. E que a escola cumpra a sua verdadeira função, não de perpetuadora da desigualdade, mas sim como quebra disso, como pedia nosso grande Pierre Bourdieu, né? Nosso amigo Genô aí, que sabe, aí, mestre, sociólogo aí da educação, pode falar melhor, mas como pedia nosso grande Pierre Bourdieu, que essa função da escola realmente ela se implemente. Gente, então, muito obrigado a todos. Vamos terminar nossa live por aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em casa, quem pode ficar em casa, né? Aqueles que estão nas videoaulas, permaneçam firmes, né? E se Deus quiser, esse momento vai passar e que nós estaremos daqui a pouco juntos novamente em sala de aula. Vocês, espero que já estão perto aí, né? Se Deus quiser, estarei na formatura de vocês, né? Como professor, né? Lá na banca lá do professor, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. Um abraço virtual, daquele jeito que a gente se abraçava em sala de aula. E até a próxima, se Deus quiser.